Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã mais nova me culpou depois de bater meu carro, e meus pais ficaram do lado dela, mesmo sabendo da verdade. Mas a verdade sempre aparece. Olá! Tenho 21 anos e minha irmã tem 19. Ontem à noite estávamos voltando para casa após a festa de aniversário de um amigo, quando sofremos um acidente, e ela me culpou. Todos os nomes que vou usar aqui são obviamente falsos, porque isso é realmente sério e não quero me meter em mais problemas do que já tenho. Sinceramente, preciso de alguém para conversar sobre tudo isso. Meus irmãos provavelmente ainda estão dormindo, pois o sol acabou de nascer e é domingo. Claro que não posso falar com meus pais ou com minha irmã, já que ela é quem me colocou nessa encrenca. Eles não vão me ajudar, disso tenho certeza, especialmente se significar que ela terá problemas. De qualquer forma, não acreditariam em mim, pois seria só a minha palavra contra a dela. Sarah, minha irmã, sempre foi a favorita, e toda essa situação só deixa isso ainda mais evidente. Deixe-me explicar tudo desde o começo. Ontem à noite, fui ao aniversário de um amigo. Minha irmã e eu não temos amigos em comum, e nossos círculos sociais nunca se cruzam. Mas ela está em uma espécie de situação com o irmão mais novo do meu amigo, então, de alguma forma, ela também foi convidada. Nem sequer chegamos juntos. Eu cheguei cedo para ajudar meu amigo a preparar tudo, e Sarah apareceu cerca de 1 hora depois que a festa já havia começado, acompanhada pelo quase namorado dela. Não socializamos juntos, então ela passou a maior parte do tempo com o quase namorado, enquanto eu estava com meus amigos. Só falei com ela depois da meia-noite, quando ela se aproximou visivelmente chateada, exigindo que fossemos embora imediatamente. Eu sou maior de idade, e era o aniversário do meu amigo, então estive bebendo. Não estava bêbado, mas um pouco tonto, e não ia arriscar dirigir. Disse isso a ela, especialmente porque meu plano era dormir na casa do meu amigo até de manhã. Mas ela continuava insistindo, estava realmente brava. Então, disse que teríamos que esperar até eu melhorar um pouco ou que ela teria que dirigir comigo de copiloto. Não ia entregar meu carro e deixá-la ir sozinha no meio da noite. Pode ser um carro velho, mas é meu, e meus pais me matariam se a deixasse sair sozinha. Saímos antes do que eu queria, mas não valia a pena discutir ou fazer ela esperar. Então, ela decidiu dirigir. Aparentemente, havia discutido com o quase namorado e não queria passar mais 1 minuto perto dele. Em questão de minutos, já estávamos a caminho. Eu não só queria ficar na casa do meu amigo porque tinha bebido, mas também porque ele mora do outro lado da cidade. A viagem de volta é longa, então eu sabia que me esperava um bom tempo no carro com uma Sarah furiosa. Ela ficou ainda mais irritada quando não comecei a criticar o quase namorado junto com ela. Estávamos em uma rua residencial de classe alta quando o acidente aconteceu. Não tenho certeza do que exatamente aconteceu. Estávamos completamente sozinhos na estrada, sem carros à frente ou atrás de nós, e todos nas casas obviamente dormiam devido à hora avançada. Mas ela disse que um coelho ou um esquilo cruzou a rua um pouco à frente. Sarah deu um salto e virou o volante. Como já estava indo rápido, já que a rua estava vazia, ela estava com raiva e queria chegar em casa o mais rápido possível. Virou bruscamente o volante para um lado, e colidimos com um carro estacionado. Sim, ela conseguiu bater em um carro estacionado em uma rua vazia no meio da noite. Eu estava meio adormecido quando aconteceu, então não vi o que cruzou a rua, mas estava definitivamente bem acordado após a batida. Sarah estava em pânico, gritando coisas que nem faziam sentido. Demorou um pouco até ela mencionar o coelho que tinha atravessado. Eu ainda estava um pouco tonto, mas ela estava em um estado de pânico total, então saí do carro para ver os danos enquanto ela fazia o mesmo. A parte da frente do nosso carro estava totalmente destruída, completamente irrecuperável. Já era uma sucata enferrujada, mas ela o reduziu a um monte de ferro velho. Duvido que volte a funcionar, e se funcionar, custará mais para consertar do que vale. O carro contra o qual batemos não estava tão mal, mas ainda assim ficou bastante danificado. O fato de ser um carro de alto padrão tornava tudo ainda pior. Naquele momento, as luzes da casa em frente à qual batemos já estavam acesas, e um homem de meia idade saiu praticamente correndo, já falando ao telefone com a polícia, parecendo ainda mais agitado que Sarah. Ouvi ele dizer aos policiais que parecia que alguns adolescentes haviam batido no carro dele.
Ele desligou logo depois e veio falar conosco. A primeira coisa que Sarah disse, antes mesmo que ele pudesse dizer uma palavra, foi uma desculpa. A segunda coisa foi o que me deixou perplexo. Eu disse ao meu irmão para não dirigir depois de beber, mas ele não me ouviu. Ela tinha me jogado tão embaixo do ônibus que fiquei surpreso de ainda estar em pé. O homem imediatamente começou a me repreender, claramente estressado, assustado e irritado. Eu era o alvo perfeito. Tentei falar, mas ele continuava gritando cada vez mais alto. Honestamente, estou surpreso que nenhum dos vizinhos tenha saído para ver o que estava acontecendo. Em algum momento, Sarah começa a chorar e diz que estava com muito medo e que sentia muito. Entre as broncas dirigidas a mim, ele a consolava dizendo que só estava grato por nenhum dos dois ter se machucado, obviamente devido às minhas supostas ações estúpidas. Eu tentei argumentar, mas o homem parecia acreditar mais em uma adolescente chorando do que em mim. Não importava que eu insistisse que não estava dirigindo. Para ele, eu só estava tentando me desculpar e culpar minha irmã, então ele continuava a gritar mais. A polícia não demorou a chegar. O homem ainda estava me gritando quando chegaram e, de imediato, contou o que ele pensava que havia acontecido. Ao contrário dele, eles realmente me deixaram falar, mas quando eu disse que não era eu quem estava dirigindo, não pareciam muito convencidos, dado que o carro era meu, e tanto Sarah quanto o homem discordavam de mim. Eles tinham dúvidas sobre minha história. Fizeram um teste de bafômetro em mim e então disseram que eu teria que ir à delegacia. Sarah estava na viatura comigo, mas os policiais continuaram conversando com ela durante todo o caminho. Quando chegamos à delegacia, me processaram. Não vou escrever sobre as longas e exaustivas 4 horas que passei lá, mas vou te dar o resumo. Deram a Sarah um cobertor térmico e um relaxante muscular para o pescoço. Para mim, deram uma multa por dirigir sob efeito de álcool e suspenderam minha carteira de motorista. Quando terminaram de me processar, chamaram nossos pais para virem nos buscar. Não me disseram uma palavra na delegacia. Minha mãe simplesmente ficou abraçada a Sarah, enquanto meu pai me olhava com raiva durante todo o caminho até o carro. Quando chegamos em casa, só me disseram para ir ao meu quarto para que pudessem consolar a minha pobre irmãzinha. Não tenho dúvidas de que a única versão da história que ouviram foi a dela. Agora estou completamente sóbrio e ainda não consigo entender o que aconteceu. Num segundo, ela estava batendo em um carro no caminho, e no outro, eu era quem estava pagando o preço. Sempre tive que ser o que assume a culpa no lugar de Sarah. Nunca nos demos particularmente bem, mas nunca pensei que ela iria tão longe ou faria algo tão grave. Que diabos eu devo fazer? Meu carro está destruído, minha carteira está suspensa e ainda preciso dirigir todas as manhãs para ir ao trabalho e garantir que possamos pagar o aluguel. Sou o único sob este teto que realmente tem um emprego, pelo menos um regular. Sem dúvida, teremos que pagar os danos do carro do homem, que era muito melhor que o meu e, com certeza, muito mais caro. Nem sequer posso pedir aos meus irmãos que coloquem mais dinheiro do que já estão mandando para ajudar a manter nossos pais à tona. Atualização 1. Esta é uma continuação da publicação que fiz há alguns dias sobre como minha irmã me culpou e conseguiu que minha licença fosse suspensa. Se você não leu essa publicação, ela está no meu perfil, e nada disso vai fazer muito sentido a menos que você a leia. Muitos perguntaram por que a polícia não quis acreditar em mim ou investigar mais a fundo se eu realmente estava dirigindo, mas a única suposição que tenho é a cor da minha pele. Não quero jogar a carta do racismo com a polícia, mas neste estado não é tão raro que algo assim aconteça. Eles preferem presumir o pior de um rapaz de cor, e, embora minha irmã também seja, é mais fácil acreditar nela. Como disse, é apenas uma suposição, não quero fazer acusações falsas. Não sou minha irmã. Depois de tudo o que aconteceu com a polícia, presumi que Sarah manteria sua versão e levaria a verdade para o túmulo. Meus pais acreditam nela mais do que em mim, então eu não tinha nenhuma esperança de convencê-los de que não fui eu quem estava dirigindo. Imaginem minha surpresa ao descer naquela mesma manhã e descobrir que Sarah havia contado a verdade para eles sobre o que realmente aconteceu. Ela não omitiu nenhum detalhe. Disse que entrou em pânico quando o homem saiu da casa, já irritado e falando ao telefone com a polícia. Estava assustada, pois tinha sua licença há pouco tempo e temia que fosse revogada. Para piorar, não sabia se o seguro do meu carro cobria outros motoristas ou só a mim, então fez a única coisa que lhe ocorreu e disse ao homem que eu estava dirigindo.
Admitiu que nem sequer pensou no fato de que eu havia bebido, mas, uma vez que ela disse, pareceria ainda pior mudar sua história, então simplesmente manteve essa versão. Fiquei surpreso que ela realmente tivesse contado a verdade, mas eu deveria saber que isso não mudaria nada. Mesmo depois de saber o que realmente aconteceu, meus pais começaram a elogiá-la por ter sido honesta com eles e por ter pensado rápido. Disseram que não a culpavam de forma alguma e que provavelmente teria parecido ainda pior se ela tivesse mudado a versão. Quando eu disse, ótimo, vamos contar a verdade para a polícia agora, para que eu possa recuperar minha licença e retirar a multa do meu histórico, eles disseram que não fariam isso. Ao que parece, Sarah pode ter mentido para a polícia, mas era meu dever, como irmão mais velho, protegê-la e assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Eles disseram que, se eu não tivesse bebido, ela nunca teria precisado dirigir de volta para casa, então, de qualquer forma, eu desempenhei um papel importante no incidente. Como era meu carro, a festa era do meu amigo e a minha irmã, disseram que eu precisava assumir a responsabilidade, me comportar como um homem e lidar com a situação. Segundo eles, Sarah já havia aprendido com seu erro e assumido a responsabilidade ao contar a verdade para eles, então agora eu tinha que limpar a bagunça dela. Perguntei o que eu deveria fazer em relação ao meu carro e como eu iria para o trabalho. Eles disseram que eu poderia ir de carona com um colega, já que o carro deles era necessário para levar Sarah à escola e buscá-la. Então, meu carro está destruído, eu fiquei com uma multa por dirigir embriagado, minha licença foi suspensa por algo que ela fez, e sou eu quem tem que resolver isso. Meus pais parecem ignorar o fato de que eu não fui com ela à festa e que não era minha responsabilidade. Também esquecem que eu estava sendo responsável e pretendia dormir na casa do meu amigo em vez de dirigir. Ela foi quem insistiu em sair da festa, então deveria ser ela quem enfrentasse as consequências. Atualização 2. Se alguém aqui tem experiência em apólices de seguro de carro no meio oeste, por favor, me mande uma mensagem direta. Posso fornecer detalhes específicos de localização e da apólice em particular, pois não me sinto confortável em compartilhar tudo aqui. Recentemente, descobri que meu seguro não cobrirá os danos ao carro no qual Sarah bateu, mas, se eu decidir fazer a reclamação, é muito provável que minha apólice seja cancelada depois ou, pelo menos, que meu prêmio dobre, já que o acidente está oficialmente registrado como causado pela minha direção sob efeito de álcool. Parece que não há como evitar um desses resultados com minha apólice atual. Então, novamente, se alguém souber algo sobre seguros de automóveis, por favor, entre em contato. Preciso realmente saber se há alguma forma de sair dessa. Conversei com meus irmãos sobre isso. Tenho 3 irmãos mais velhos, Adam, Chase e Matt. Adam e Matt moram em cidades diferentes, e Chase está em outro estado, mas todos mandam o que podem para nos ajudar financeiramente. Nossa família nunca teve muito dinheiro, mas nossas finanças foram muito afetadas quando meu pai se machucou e não pôde continuar trabalhando. Ele tem dor crônica devido à lesão, por isso não consegue trabalhar, e minha mãe é praticamente sua cuidadora em tempo integral. Entre os dois, não há renda além de algum trabalho esporádico. Por isso ainda moro em casa e não fui para a universidade. Meu pai se machucou pouco antes de eu me formar no ensino médio, e meus irmãos já estavam vivendo suas vidas. Eu não queria que eles tivessem que abrir mão disso e voltar para casa, então comecei a trabalhar imediatamente. Atualmente, sou gerente em uma loja de reparo de telefones, então ganho um salário relativamente bom, mas está longe de ser suficiente para cobrir tudo o que vai custar essa bagunça, além das nossas contas habituais e dos remédios do meu pai. Mesmo com o dinheiro que meus irmãos mandam, é difícil. Sarah não trabalha, e minha mãe nunca permitiria que sua filha perfeita deixasse de estudar para conseguir um emprego. Aparentemente, foi para isso que ela teve 4 filhos, para serem provedores, o que é perfeito para ela agora que meu pai não pode. Na mente dela, é justo que tomemos a responsabilidade. Não estou reclamando realmente, eles são minha família, e eu tento fazer o melhor por todos, assim como meus outros irmãos. Mas sim, renunciei a muitas coisas para apoiá-los, e, por isso, o que Sarah fez parece uma grande traição, embora nunca tenhamos sido próximos. Chase está tentando me convencer a aceitar minhas perdas e me mudar com ele para outro estado. Provavelmente, ele é o único de nós que ficaria feliz em nunca mais falar com nossos pais se eu não morasse aqui. Ele ainda manda dinheiro para ajudar quando pode, mas quase não fala com eles e não voltou desde que saiu.
Parte de mim gostaria de simplesmente ir embora, mas, mesmo que eu conseguisse, ainda teria essas cobranças em meu nome e teria que pagá-las, não importa para onde eu vá. Então, se o seguro não for uma opção, lamento se esta atualização não for muito e parecer uma perda de tempo, caso esperassem mais drama, mas, se alguém tiver algum conhecimento sobre seguros ou conselhos para me dar, realmente agradeceria. Atualização 3. Acho que estou enlouquecendo. Estou irritado e sinto várias outras coisas, mas a raiva é definitivamente a principal emoção no momento, porque meus pais compraram um carro para Sarah. Sim, meus pais desempregados, que vivem do dinheiro que meus irmãos e eu ganhamos, me disseram que eu precisava assumir a responsabilidade e encontrar uma forma de pagar pelos danos que a Sarah causou ao bater meu carro em um veículo estacionado. Eles surpreenderam minha irmã com um carro novo porque ela tirou ótimas notas neste semestre. Enquanto isso, estou conseguindo que meus colegas me deem carona, pegando ônibus e caminhando todos os dias desde o acidente, porque meu carro só pôde ser vendido como sucata. Mas, ao que parece, quando o irmão da minha mãe mencionou que queria se desfazer do carro dele, eles se ofereceram para ficar com ele para Sarah. Hoje, quando cheguei em casa, encontrei o carro estacionado na entrada com um laço gigante no capô e a Sarah posando para fotos na frente dele. Eu não consegui me segurar e perguntei o que diabos estava acontecendo. Eles não poderiam ter usado esse dinheiro para pagar pelos danos que ela causou, em vez de dar a ela outro veículo para destruir? E, aqui vai uma ideia absurda, talvez pudessem ter dado o carro para mim, já que o meu não existe mais. Já se passaram algumas semanas desde o acidente, e venho trabalhando todos os dias o máximo que posso, tentando juntar dinheiro suficiente para pagar por tudo. Nem sequer almoço no trabalho, e ela ganha um carro. Sabia que iria perder completamente a calma, então simplesmente saí de casa. Teria ido de carro se tivesse um, mas essa é exatamente a razão pela qual estamos aqui, certo? Mandei uma mensagem para o grupo de chat com meus irmãos, admito, fiz um desabafo longo sobre tudo isso. Provavelmente o suficiente para me banirem daqui se eu copiasse tudo. Depois, simplesmente fiquei sentado em um parque. Não queria voltar para casa e ver aquele carro. Minha licença foi suspensa porque ela bateu o meu carro, e, de alguma forma, ela consegue um carro novo em troca. Onde se supõe que está o karma em tudo isso? Fiquei no parque por um bom tempo. Já estava escuro quando finalmente decidi voltar para casa, mas então recebi uma ligação do Matt, que aparentemente aproveitou o tempo que passei sentado no banco do parque para fazer a viagem de 2 horas até a nossa casa. Não me lembro de ter me sentido tão aliviado ao ver alguém que não fossem meus pais ou a Sarah. Nem lembro da última vez que abracei um dos meus irmãos como abracei o Matt quando ele chegou ao parque. Então, entrei no carro dele, e simplesmente ficamos ali sentados por um tempo. Ele me disse que esteve conversando com o Chase e o Adam, e que todos concordavam que não poderiam deixar que nossos pais e a Sarah me fizessem carregar a culpa disso tudo. Foi um gesto gentil, mas eu disse que não havia muito que eles pudessem fazer. Então, ele me fez uma pergunta que eu nem sequer havia considerado. A polícia verificou se havia alguma câmera que capturasse o acidente? Era uma rua residencial, em um bairro bastante exclusivo. Quais eram as chances de que pelo menos um dos vizinhos tivesse uma câmera na porta? A polícia perguntou sobre câmeras de segurança, mas o homem cujo carro a Sarah bateu não tinha nenhuma, e a casa em frente, que teria visão mais clara, também não. Como era madrugada, eles estavam certos de que era apenas um jovem bêbado de 20 anos. Mas e se, de alguma forma, houvesse uma câmera naquela rua que pudesse mostrar a Sarah no banco do motorista? Atualização 4. Volto com uma atualização, e, se existe um poder superior por aí, agora acredito um pouco mais nele. Não sei se minha fé no sistema de justiça será completamente restaurada após ver o quão fácil foi para minha irmã convencer a polícia de que eu era o culpado, mas, hoje, um pequeno pedaço dessa fé voltou. Drama à parte, acho que vocês podem deduzir, pela minha última atualização e pela minha reação aqui, que, de alguma forma milagrosa, o Chase estava certo. Aquela pequena faísca de esperança, que eu não queria deixar crescer muito, explodiu quando cheguei à rua onde a Sarah causou o acidente. 2 casas mais à frente do outro lado da rua havia uma câmera de segurança apontando diretamente para o local onde o carro estava estacionado. Parecia posicionada para monitorar a rua, e eu realmente esperava que tudo estivesse dentro do campo de visão e que o proprietário ainda tivesse a gravação. Não sei que anjos estavam sorrindo para mim naquele dia, mas, quando toquei a campainha,
Uma senhora encantadora me atendeu e, depois de eu explicar o que havia acontecido, ela ficou mais que feliz em ligar para o filho e pedir que recuperasse as gravações para mim. Ela até me preparou um chá enquanto eu esperava. Depois de obter o vídeo, foi só uma questão de seguir os procedimentos. Matt, que me havia levado, veio comigo até a delegacia mais próxima, a mesma onde eu havia sido processado por supostamente dirigir bêbado. Entregamos a gravação, preenchendo tantos papéis que perdi a conta, e passamos por todo o processo. Os papéis não importavam, claro. O que importava era que a polícia nos informou que entraria em contato com o nosso departamento local com instruções sobre o que fazer a seguir. Matt me levou para casa, onde peguei algumas roupas e documentos importantes, e então fomos embora. No dia seguinte, a polícia prendeu Sarah e a levou para a delegacia por causa do acidente, da falsa acusação e da obstrução à justiça. Meu telefone não parou de tocar desde então, com ligações da minha mãe e do meu pai, certamente perguntando qual foi meu papel na prisão da Sarah e onde estou. Por enquanto, Matt e eu estamos na casa de um amigo dele, até que a polícia termine de reativar minha licença e me dê o sinal verde para sair da cidade. Tecnicamente, não preciso ficar aqui, mas é melhor prevenir do que remediar. Quando tudo estiver finalizado, Matt e eu vamos de carro até a casa do Chase, onde vou me mudar por enquanto. Não só estou finalmente me afastando dos meus pais, algo que nunca pensei que poderia fazer, mas, em 12 meses, serei elegível para matrícula estadual na universidade. Não sei se a faculdade ainda é o caminho certo para mim depois de todo esse tempo, mas, pela primeira vez, é uma opção que realmente tenho. Finalmente, sou livre. Não me importo com o que aconteça com meus pais ou com a Sarah daqui em diante. Eles teriam me deixado cair nessa e nunca olhariam para trás. Não devo absolutamente nada a eles. Atualização 5. Já se passaram 5 meses desde o acidente, e finalmente estou completamente instalado com o Chase. Estes foram meses de adaptação a este novo estado, a uma nova vida, e, honestamente, me sinto como uma pessoa diferente. Consegui um emprego em uma pequena empresa local, o que tem sido uma necessidade e também uma bênção. Não só me permitiu começar a economizar para comprar um carro novo, mas também me deu um senso de independência que eu nunca tive enquanto vivia com meus pais, já que agora todo o meu dinheiro é usado para mim. Bem, eu ajudo o Chase também, não vivo de graça, mas, pelo menos, não tenho que sustentá-lo como fazia com meu pai. Tenho orgulho de dizer que, pela primeira vez em muito tempo, tenho minhas finanças sob controle, sem o peso constante das necessidades dos outros sobre os meus ombros. Embora ainda não tenha começado a universidade, já estou me preparando para quando chegar o momento. A vida acadêmica ficou para trás desde o ensino médio, então venho lendo e revisando alguns assuntos para retomar o ritmo. Às vezes, me sinto um pouco deslocado neste novo mundo, mas tenho clareza de que esse esforço é um investimento no meu futuro. É um privilégio, realmente, poder pensar na minha educação como uma prioridade pessoal e não apenas como um sonho esquecido. Agora, sobre o que sei que a maioria quer saber, minha família. Quero ser justo e detalhar as coisas separadamente para explicar o que aconteceu nos últimos meses, especialmente com a Sarah e meus pais. Desde que tudo foi esclarecido e a polícia pôde ver as gravações que mostravam que era Sarah quem estava dirigindo, as coisas mudaram bastante para ela. Ela recebeu uma multa de $3.500 por mentir e obstruir a justiça, além de algumas horas de serviço comunitário. Também foi ordenado que ela pagasse pelos danos que causou ao carro estacionado. Esses danos não são pouca coisa. Falei com o dono do carro desde que tudo foi resolvido, e ele pediu desculpas por não ter acreditado em mim quando tentei contar a verdade desde o início. Segundo ele, os reparos no carro somaram cerca de $22.000, uma quantia considerável para qualquer pessoa. Ele mencionou que, se meus pais e Sarah não encontrarem uma maneira de compensá-lo, ele está seriamente considerando processá-los. Não tive contato com ele desde então não sei exatamente como meus pais estão lidando com a situação, mas acho que o tempo está se esgotando e que um processo é quase inevitável. Francamente, não vejo como minha irmã ou meus pais vão conseguir arcar com esse gasto. Sarah não tem emprego, e, pelo que sei, meus pais também não têm rendas regulares. A situação com meus pais mudou radicalmente. Eles já não têm acesso ao meu dinheiro para cobrir suas despesas ou para pagar pelos danos causados pela filha preferida. O curioso é que, embora eu não tenha contato com eles, sei que a dinâmica em casa mudou. Agora, nenhum dos meus irmãos envia dinheiro para eles.
Por anos, meus irmãos e eu ajudamos nossos pais, especialmente depois que meu pai se machucou e não pôde mais trabalhar. Eles sempre enviavam dinheiro pensando que era o melhor para a família, mas, como me contaram, grande parte dessa ajuda era para que eu não precisasse suportar a carga financeira sozinho enquanto morava com eles. Meu terceiro irmão, que não tinha uma razão específica para ajudá-los antes, também cortou a ajuda quando tudo isso veio à tona. Se meus pais tinham alguma esperança de depender de nós financeiramente, depois do que aconteceu, agora devem ter percebido que não estamos mais lá para eles. Atualização 6. Desde que moro com o Chase, nossas vidas como irmãos mudaram muito. Conseguimos ter várias reuniões familiares para o Natal, o Dia de Ação de Graças e outros momentos especiais, desta vez sem a parte da família que nos trouxe tanta dor no processo. Além disso, alguns dos meus irmãos trouxeram suas namoradas, o que fez com que tudo parecesse o começo de uma nova tradição mais saudável e própria. Por outro lado, comecei a faculdade, algo que me anima muito. Com o trabalho também em andamento, o desafio é real, mas, até agora, tenho conseguido me manter disciplinado. Às vezes, é cansativo, mas estou muito feliz agora. O mais interessante desses últimos meses, no entanto, foi acompanhar a questão do dono do carro que a Sarah bateu. Entrei em contato com ele novamente, e ele me contou mais detalhes sobre como meus pais tentaram lidar com sua dívida com ele. Aparentemente, eles tentaram pagá-lo de alguma forma, mas recorreram à clássica história triste de que nenhum dos dois podia trabalhar devido a problemas de saúde e dificuldades financeiras. Também mencionaram que venderam o carro da minha irmã, o mesmo que tinham dado a ela após o acidente. Segundo disseram, tinham pago $4.500 por ele, mas, quando tentaram vendê-lo novamente para o meu tio, ele só ofereceu $3.000. Meus pais ficaram irritados com ele e decidiram vender para outra pessoa por $3.700. Essa foi a quantia que deram ao dono do carro para cobrir parte dos danos. Não tenho ideia se essa história é verdadeira ou apenas outra manipulação para causar pena e evitar que ele exija o restante do dinheiro, mas é o que ele me contou. Também mencionou que a Sarah foi falar com ele pessoalmente. Parece que meus pais acharam que uma desculpa da filha bastaria para suavizar a situação e se livrar da dívida, mas o dono não caiu na armadilha. Ele sabia perfeitamente que os danos eram muito maiores do que o que tinham pago até agora, então deu a eles duas opções: ou começavam a pagar $2.000 por mês ou ele procederia com uma ação judicial. Meu pai pediu tempo para conseguir um emprego, e o dono do carro concedeu alguns meses de carência. Mas, como muitos podem imaginar, meu pai não conseguiu trabalho nesse tempo, e, finalmente, tudo foi para o tribunal. Não entendo todos os detalhes legais, então não entrarei em tecnicidades, mas o resultado foi uma penhora. Confiscaram o carro deles e o venderam para pagar parte da dívida, além de embargar seus salários. Sim, depois de tudo, finalmente meus pais conseguiram empregos. Minha irmã também teve que encontrar um trabalho. Segundo me contou o irmão que ainda tem contato esporádico com eles, nossos pais praticamente a forçaram a contribuir para ajudar a cobrir a dívida da Sarah. Nossos pais, em sua desesperança, não veem outra saída senão empurrá-la a assumir alguma responsabilidade. É curioso como, quando não tem mais ninguém a quem culpar além da minha irmã, agora só podem se tornar responsáveis. Na ausência de outros filhos para sustentar suas vidas, não lhes resta alternativa a não ser encontrar empregos, administrar seu dinheiro e, de certa forma, se tornarem pais responsáveis, mesmo que apenas por necessidade e não por escolha. Pode parecer cruel, mas, no fundo, estou um pouco feliz que estejam sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha cunhada ciumenta sequestrou minha filha para me dar uma lição, porque meu bebê roubaria a atenção de seu bebê milagre. Estou casada com meu marido Lucas há 5 anos. Nós nos conhecemos em um encontro às cegas organizado por nossos amigos em comum. Eu devo admitir que estava um pouco cética sobre a ideia de um encontro às cegas no início. A ideia de conhecer alguém sobre quem eu não sabia nada e tentar criar uma conexão parecia intimidante. Mas, desde o momento em que conheci Lucas, havia algo entre nós que simplesmente se encaixou. O que começou como uma noite casual se transformou em algo muito mais significativo. À medida que começamos a passar mais tempo juntos, ficou claro que compartilhávamos uma conexão que ia além da superfície.
Havia uma facilidade natural em nossas conversas, um conforto na presença um do outro e uma lista crescente de coisas que tínhamos em comum. Não demorou muito para ambos percebermos que o que tínhamos era especial. Nosso relacionamento rapidamente evoluiu de encontros casuais para algo mais profundo e significativo. Começamos a falar sobre nossos sonhos, esperanças e o futuro que queríamos construir juntos. Eventualmente, depois de meses e meses de namoro, decidimos dar o próximo passo e nos casamos, rodeados por nossos familiares e amigos mais próximos. Prometemos nossas vidas um ao outro em uma cerimônia sincera. Nosso dia de casamento foi cheio de tanto amor e alegria que ainda me lembro de cada detalhe daquele dia. O olhar nos olhos de Lucas enquanto eu caminhava até ele, o entusiasmo do irmão dele, Kyle, que estava torcendo por nós como padrinho, as risadas de nossa família e amigos, e a sensação de pura felicidade que nos envolvia. Esse dia realmente se destaca como um dos dias mais felizes da minha vida. Um momento em que tudo parecia certo e o amor que sentíamos um pelo outro foi celebrado da maneira mais bela. Desde o começo, tanto Lucas quanto eu sempre quisemos ter filhos. Desde os primeiros dias de nosso relacionamento, discutimos sobre nos tornarmos pais, e era um sonho que compartilhávamos profundamente. Imaginávamos um futuro cheio dos sons de pés pequenos correndo pela casa, as risadas de crianças enchendo os cômodos e a alegria de criar e guiar uma nova vida juntos. No entanto, por mais que desejássemos isso, a jornada para a paternidade acabou sendo muito mais desafiadora do que havíamos antecipado. O que parecia uma eternidade, tentamos de tudo para engravidar, mas não tivemos sucesso. Acompanhamos meticulosamente minha ovulação, planejando cada aspecto com esperança e expectativa. Fizemos mudanças significativas no estilo de vida. Ambos paramos de beber e fumar, hábitos que sabíamos que poderiam afetar nossas chances. Nos comprometemos a fazer exercícios regularmente, quase como uma religião, em nossa abordagem à boa forma. Também olhamos de perto nossa dieta, garantindo que estávamos comendo todas as coisas certas para criar as melhores condições possíveis para a concepção. Mas apesar de todos os nossos esforços, o resultado era sempre o mesmo. Mês após mês, éramos recebidos com decepção. Eventualmente decidimos procurar ajuda médica. Ambos fizemos exames completos, na esperança de encontrar alguma explicação ou solução. Mas quando os resultados chegaram, os médicos nos disseram que não havia nada de errado conosco. Eles disseram que tudo parecia perfeitamente normal e que às vezes apenas leva tempo. O conselho deles era sermos pacientes e confiar que o processo funcionaria algum dia. Ouvir isso foi um alívio e uma fonte de frustração ao mesmo tempo. Por um lado, era reconfortante saber que não havia um problema subjacente nos impedindo de conceber. Por outro lado, ser dito para apenas esperar e ver parecia tão incerto. Paciência, como dizem, é uma virtude, mas não é fácil de praticar quando você está esperando por algo que deseja tão desesperadamente. Lucas e eu continuamos a sonhar com o dia em que finalmente veria aquele teste de gravidez positivo e como celebraríamos aquele momento. Como o destino quis, no ano passado nossa paciência finalmente foi recompensada. Tudo começou quando eu perdi minha menstruação, o que não era totalmente incomum, mas então comecei a sentir enjoo pela manhã. No início, não pensei muito nisso. A vida estava corrida e apenas ignorei, atribuindo isso ao estresse ou talvez a um pequeno resfriado. Mas então minha melhor amiga, Vivian, ouviu sobre meus sintomas. Ela imediatamente sugeriu algo que eu ainda não tinha me atrevido a acreditar e correu até minha casa com vários testes de gravidez. Quando ela apareceu na minha porta com aqueles kits, meu coração começou a bater mais rápido. Será que isso realmente estava acontecendo? Quando abri o primeiro kit, tanto Vivian quanto eu estávamos tremendo de excitação. Eu já estava chorando, só de pensar na possibilidade de finalmente estar grávida, me inundava de esperança e alegria. E então, aconteceu. O teste confirmou que eu estava grávida. Lembro-me de olhar para aquelas duas linhas com incredulidade. Vivian e eu começamos a pular de alegria, gritando e nos abraçando enquanto a realização nos atingia. Não podíamos acreditar em nossos olhos. Após todos os meses de espera e esperança, o momento finalmente havia chegado. Naquela noite eu sabia que queria tornar o momento tão especial para Lucas quanto para mim. Meu marido esteve nessa jornada comigo a cada passo do caminho, e eu queria que a notícia fosse uma memória que guardaríamos para sempre. Com a ajuda de Vivian, planejei uma pequena surpresa doce. Decoramos a sala de estar com balões e compramos um pequeno bolo para comemorar a notícia. Era simples, mas perfeito. Quando Lucas chegou do trabalho naquela noite, ele ficou imediatamente intrigado com as decorações festivas. Ele riu perguntando-me se eu havia confundido as datas e achado que era seu aniversário. Eu apenas fiquei lá, sorrindo e tentando conter minha empolgação. Em vez de responder, simplesmente entreguei a ele o teste de gravidez. Levou um segundo para ele realmente entender o que estava segurando, mas então vi a realização surgir em seus olhos.
Sua expressão mudou de confusão para choque e em seguida para pura e desenfreada alegria. Ele gritou de emoção, e antes que eu percebesse, ele me levantou e começou a me girar em um abraço. Depois de tudo pelo que passamos, toda a espera e esperança, finalmente tínhamos a resposta que tanto ansiávamos. Estávamos prestes a nos tornar pais. Durante a minha gravidez, após cada consulta com minha ginecologista, voltava para casa radiante de alegria, segurando a última foto de ultrassom do nosso bebê. Colocava-as imediatamente na geladeira com nossos ímãs, criando uma colagem crescente de nossa jornada. Cada vez que passava por ali e olhava as imagens, meu coração se enchia de felicidade, um lembrete constante de que nossa pequena Cessi estava crescendo e prosperando. Lucas e eu passamos muito tempo preparando-nos para a chegada de nossa filha. Trabalhamos juntos na tarefa de decorar o quarto dela, escolhendo cuidadosamente cores, móveis e pequenas decorações que fariam dele um espaço acolhedor e cheio de amor para nosso bebê. Fomos às compras para comprar roupinhas de bebê. Cada pequeno conjunto era uma prova da empolgação e do amor que já sentíamos por ela. Também escolhemos carrinhos, cadeirinhas e todos os outros itens essenciais de que precisávamos. Cada decisão foi tomada com tanto cuidado e atenção, imaginando como tudo se encaixaria quando Cessi finalmente chegasse. Depois de chegar à marca das 12 semanas, que parecia um marco significativo, Lucas e eu decidimos que era a hora de compartilhar a notícia com nossas famílias. Queríamos fazer isso de uma maneira que fosse especial e pessoal, então planejamos um jantar pequeno em nossa casa. Convidamos apenas os familiares mais próximos, sob o pretexto de uma reunião casual. Ninguém tinha ideia do que estava por vir, e estávamos tão ansiosos para ver as reações deles. A noite do jantar chegou, e a casa estava cheia do calor e das conversas da família. Enquanto eu olhava ao redor, percebi que o irmão mais novo de Lucas, Kyle, havia chegado com sua namorada. Fiquei um pouco surpresa, para ser honesta. Havíamos mencionado especificamente que seria uma reunião apenas para familiares, e me desconcertou o fato de ele ter trazido uma mulher desconhecida sem nos avisar primeiro. Mas conhecendo Kyle e seu jeito espontâneo, decidimos não fazer alarde e deixar passar. Kyle apresentou sua namorada, Jasmine, a todos no jantar. Ela era uma mulher divorciada com um filho de um casamento anterior, e era evidente que ela era significativamente mais velha que Kyle. Aparentemente, eles haviam se conhecido recentemente na academia e se dado bem. Durante a noite, tanto Kyle quanto Jasmine ficaram agindo como adolescentes apaixonados. Ficavam se tocando, se beijando e fazendo barulhos difíceis de ignorar, especialmente na frente de todos. Foi mais do que um pouco desconfortável, e eu podia sentir que não era a única a me sentir assim. Apesar do constrangimento, eu estava determinada a não deixar que isso estragasse a noite. Quando todos nos sentamos para jantar, Lucas e eu trocamos um olhar, concordando silenciosamente que era a hora de compartilhar a novidade. Lucas se levantou e limpou a garganta para chamar a atenção de todos. Temos algo para compartilhar com todos vocês, disse Lucas, sua voz cheia de entusiasmo. Com isso eu trouxe a coleção de fotos de ultrassom que vinha guardando. Levantando-as para que todos pudessem ver, anunciei com um sorriso, estamos grávidos. Por um momento, houve silêncio enquanto todos nos olhavam, processando o que acabávamos de dizer. Em seguida, a sala explodiu em alegria. Todos se levantaram de suas cadeiras, correndo para nos abraçar, nos parabenizar e compartilhar nossa felicidade. A atmosfera ficou eletrizante com emoção e amor. Os pais de Lucas estavam especialmente emocionados. Este seria o primeiro neto deles, e eu podia ver o orgulho e a felicidade brilhando em seus olhos. Eles sabiam o quanto havíamos tentado, e essa notícia significava um mundo para eles. Minha própria mãe estava em lágrimas enquanto me abraçava forte. Você está bem, querida? Ela perguntou, sua voz embargada pela emoção enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu assenti, sorrindo através das minhas próprias lágrimas. Sim, mãe, estou mais do que bem. Meu irmão e sua esposa abraçaram Lucas e eu, expressando o quanto estavam felizes por nós finalmente nos tornarmos pais. Eles não viam a hora de nos ajudar e compartilhar dicas para sermos pais de primeira viagem. Confessei como estava nervosa e como ficava pensando demais em cada decisão. Meu irmão me tranquilizou, dizendo que também se sentiu assim antes do nascimento de sua filha, e sua esposa concordou. Naquele momento, nada mais importava além do amor e apoio de nossa família. Era o que Lucas e eu sonhávamos e agora, cercados pelas pessoas que mais amamos, tudo estava se tornando realidade. A noite estava cheia de tanta alegria, mas havia uma pessoa que destoava. Jasmine. Enquanto todos celebravam e compartilhavam nossa felicidade, Jasmine permanecia imóvel em sua cadeira, nos encarando com um olhar de raiva inconfundível. Sua reação era tão diferente de todos os outros que era impossível não notar. Não pude deixar de me sentir um pouco inquieta com isso.
Quando Kylie veio me abraçar, aproveitei a oportunidade para perguntar discretamente o que estava acontecendo com Jasmine. Me perguntei se de alguma forma a tínhamos ofendido, embora não conseguisse pensar em nada que pudesse ter causado tal reação. Mas Kylie apenas deu de ombros, dizendo que não era nada importante. Ele parecia completamente despreocupado, como se o comportamento dela fosse algo que ele já estivesse acostumado. Conforme a noite avançava, todos se moveram para a sala de estar para aproveitar a sobremesa e o vinho. Naturalmente, eu me abstive de beber, e Lucas se juntou a mim em solidariedade, escolhendo não beber também. Nos acomodamos e a conversa, naturalmente, se voltou para bebês e gravidez. Eu compartilhei detalhes sobre o quartinho que estávamos montando, sentindo orgulho do espaço que estávamos criando para Ceci. Durante toda essa conversa, Jasmine permaneceu em silêncio, mal participando. Mas então, do nada, ela falou, perguntando se poderia ver o quarto do bebê. Seu pedido me pegou um pouco de surpresa, mas não vi mal nisso. Afinal, ela era mãe, e pensei que talvez ela pudesse ter algumas sugestões ou dicas úteis. Então, assenti e disse que ela podia dar uma olhada, e a acompanhei até o quarto. Ao entrarmos, observei-a de perto e percebi que ela não parecia impressionada. Em vez disso, começou a apontar coisas que achava erradas no quarto. Criticou a escolha do cômodo, dizendo que era muito bem iluminado para um bebê dormir e sugerindo que não tínhamos pensado bem. Calmamente, expliquei que planejávamos instalar cortinas para escurecer o ambiente sempre que o bebê precisasse dormir, mas ela mal reconheceu minha resposta. Em seguida, ela opinou sobre a cor do quarto, perguntando por que escolhemos o amarelo em vez de uma cor mais neutra. Fiquei surpresa e respondi que amarelo é apenas uma cor e que não tinha nada a ver com o gênero de ninguém. Então ela voltou sua atenção para as roupas do bebê que tínhamos organizado nas gavetas. Ela zombou, comentando que o filho dela nunca gostou de roupas assim e que deveríamos ter consultado outros pais antes de comprar o que ela chamou de versões baratas e falsificadas. O tom dela era desdenhoso e condescendente, e isso me pegou de surpresa. Até aquele momento eu estava tentando ser educada, supondo que ela poderia apenas ser um pouco direta demais, mas aquilo passou dos limites. Não consegui mais me conter. "O que é que você está falando?" perguntei, incapaz de esconder a frustração em minha voz. Suas palavras doíam, especialmente depois de todo o esforço que Lucas e eu colocamos para tornar tudo perfeito para nosso bebê. Estava claro que ela não tinha intenção de oferecer conselhos construtivos. Parecia que ela estava tentando deliberadamente minar a felicidade da noite. Justo quando Jasmine estava prestes a responder, minha mãe e minha sogra entraram no quarto, seus rostos iluminando-se ao admirar o espaço. Começaram a elogiar como tudo estava lindo e por um momento, o calor e os elogios suavizaram a tensão que estava se formando. No entanto, eu não estava pronta para deixar a situação com Jasmine passar despercebida. Voltei-me para ela, repetindo minha pergunta com um tom firme. "O que exatamente você quis dizer com aquilo?" Tanto minha mãe quanto minha sogra perceberam que algo estava errado. Sentindo a tensão, minha mãe perguntou o que havia acontecido. Não hesitei em explicar que Jasmine estava criticando o quarto do bebê e até chegou a chamar as roupinhas que escolhemos de baratas. Ambas ficaram surpresas com isso, claramente impressionadas que alguém pudesse ser tão abertamente crítica, especialmente em um momento tão especial. Minha sogra riu em descrença e se virou para Jasmine perguntando: "Isso é verdade, Jasmine?" Parecendo pega de surpresa com a atenção repentina, Jasmine tentou minimizar seus comentários anteriores. Ela afirmou que achou as roupas ásperas ao toque e que estava apenas me aconselhando a considerar opções mais macias, mas minha mãe e minha sogra não acreditaram. Ambas balançaram a cabeça e riram suavemente, apontando para ela que as roupas pareciam perfeitamente suaves para elas. Jasmine então rapidamente tentou recuar, insistindo que, como mãe, ela sabia melhor e que eu deveria aprender a manter uma mente aberta e estar disposta a aceitar críticas. Mas antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio com uma voz firme, porém calma. "Bem, nós também somos mães", ela disse, e nunca diríamos algo assim para ela. "Você deveria saber melhor do que ninguém como é difícil ser mãe de primeira viagem." Minha sogra se juntou me apoiando. "Esse não é o seu lugar para criticar, Jasmine", disse ela. "É uma coisa oferecer conselhos, mas essa não é a maneira certa de fazer isso." O rosto de Jasmine ficou vermelho de constrangimento ao perceber que estava em desvantagem e fora da linha. Ela parecia visivelmente ofendida, mas não tinha muito o que dizer em resposta. Em vez disso, saiu do quarto com raiva. Eu a segui, querendo ter certeza de que a situação não piorasse ainda mais. Jasmine foi até Kylie, que ainda estava na sala de estar conversando com o resto da família. Sem se dar ao trabalho de explicar muito, anunciou que queria ir para casa. Kylie parecia confuso, mas, percebendo sua agitação, não insistiu. Ele simplesmente se desculpou com todos, parabenizou Lucas e eu novamente pela gravidez e depois foi embora com Jasmine.
Mais tarde, Kylie nos procurou, a Lucas e a mim, para se desculpar pelo comportamento de Jasmine na nossa festa de anúncio. Ele havia descoberto tudo depois que minha sogra lhe deu uma bronca séria por ter levado Jasmine a um evento tão importante e íntimo. Eu sabia que essa situação não era realmente culpa de Kylie, então o perdoei sem hesitação. Ele parecia genuinamente preocupado e queria esclarecer por que Jasmine poderia ter se comportado de maneira tão estranha. Kylie explicou que Jasmine havia passado por um trauma relacionado à gravidez no passado. Descobri que Jasmine engravidou de seu filho quando tinha apenas 16 anos. Mais tarde, depois de se casar com seu marido, eles esperavam ter mais filhos, mas enfrentaram complicações. Depois de anos tentando engravidar, o desgaste emocional afetou significativamente sua saúde mental e eventualmente levou ao fim do casamento. Segundo Kylie, as gravidezes de outras mulheres ainda eram um ponto sensível para Jasmine, o que poderia explicar sua reação negativa à nossa celebração. Como mulher, eu me senti mal por Jasmine. Eu conseguia entender a dor e a decepção que ela deve ter enfrentado e entendi que essas experiências deixaram cicatrizes emocionais. No entanto, embora eu simpatizasse com sua situação, não podia ignorar o fato de que seus comentários na nossa festa de anúncio foram inapropriados e dolorosos. Decidi então que o melhor seria manter uma distância saudável dela em futuros encontros familiares, para proteger o ambiente positivo que eu queria manter ao redor de nossa família em crescimento. Kylie e Jasmine continuaram namorando, e no dia em que dei à luz Cessi, Kylie ligou para Lucas e perguntou se poderia trazer Jasmine para ver o bebê. Embora tivéssemos nossas dúvidas, Lucas e eu com relutância concordamos, na esperança de que talvez as coisas fossem diferentes desta vez. Infelizmente, isso se provou um erro. Assim que Jasmine viu nosso bebê, ela imediatamente comentou sobre o quão pouco cabelo nossa recém-nascida tinha, sugerindo que isso era um sinal de que seu cabelo seria muito fino à medida que ela crescesse. Suas palavras pareciam um golpe direto, e pude ver a irritação no rosto de Lucas também. Esse comentário foi mais uma observação desnecessária e insensível em um momento que deveria ser puramente alegre. Percebendo a tensão no ambiente, Kylie não deixou que Jasmine ficasse muito tempo. Depois de nos parabenizarem, ambos foram embora rapidamente. Este ano, Kylie nos surpreendeu a todos com o anúncio de seu casamento com Jasmine. A notícia foi recebida com sentimentos mistos, particularmente por minha sogra. Ela estava visivelmente desapontada com a escolha de Kylie em se casar com Jasmine, nunca tendo desejado que ela se tornasse parte da família. Descobri que minha sogra e Jasmine vinham se desentendendo há meses. Conhecendo a personalidade geralmente calorosa e bondosa de minha sogra, sabia que o comportamento de Jasmine provavelmente era a fonte da tensão contínua entre elas. Quando Lucas ligou para Kylie para discutir o casamento repentino, pois acreditava que estava acontecendo rápido demais, Kylie confessou a ele que Jasmine estava, na verdade, grávida de 4 meses. Aparentemente, Kylie havia descoberto isso 2 meses antes e mantido em segredo, pois não queria ser julgado antes de se casarem. Kylie expressou que queria se casar com Jasmine antes do nascimento do bebê, o que era compreensível dadas as circunstâncias. No entanto, durante os preparativos do casamento, Jasmine teve uma crise ao experimentar vestidos de noiva, pois não conseguia caber em nenhum deles. Ela havia ganhado peso durante a gravidez, o que dificultava o uso do vestido dos seus sonhos. Kylie tentou convencê-la a usar algo mais confortável, mas ela estava determinada a usar aquele vestido. No final, exigiu que Kylie mudasse a data do casamento. Originalmente, o casamento estava planejado para acontecer antes da chegada do bebê, mas agora foi adiado para 1 mês após o nascimento, para que Jasmine tivesse tempo de perder o peso que havia ganhado. Apesar da frustração que a mudança de planos poderia ter causado, todos entenderam que aquele era o dia especial de Jasmine e Kylie, e eles tinham todo o direito de escolher uma data que os fizesse se sentir confortáveis. Há 1 mês, Jasmine deu à luz sua filha, e Lucas e eu fomos até o hospital para parabenizá-los e dar os melhores votos pelo casamento que se aproximava. Lucas seria o padrinho de Kylie. Não estávamos confortáveis em deixar Cessi sozinha o dia todo, então decidimos levá-la conosco. Minha sogra e eu discutimos e concordamos que poderíamos cuidar de Cessi entre nós. Tentei até contratar uma babá para o quarto do hotel no início, mas, com as preocupações crescentes sobre sequestro de crianças, me senti mais segura em ter alguém da família cuidando de Cessi. Durante a recepção, planejava não beber e me retiraria mais cedo para o quarto, garantindo que Cessi estivesse bem cuidada ao longo da noite. No entanto, cerca de 1 semana antes do casamento, Jasmine me ligou. Durante nossa conversa, Jasmine me perguntou se eu levaria Cessi ao casamento. Confirmei que sim e comecei a compartilhar nosso plano de cuidado com Cessi durante a festa. Para minha surpresa, Jasmine me interrompeu e disse que não queria Cessi no casamento. Fiquei perplexa e perguntei o motivo.
Jasmine me disse que queria que apenas seu bebê milagre fosse o centro das atenções e que a presença de Ceci desviaria o foco dela. Tentei explicar que todos já haviam conhecido Ceci e que ninguém tiraria a atenção dela no dia de seu casamento, mas Jasmine foi insistente e ficou cada vez mais chateada. Ela me disse que se eu não pudesse respeitar seus limites, então eu não seria bem-vinda no casamento. A situação eventualmente escalou para uma grande discussão, envolvendo Jasmine, Kylie, Lucas e minha sogra. Kylie entrou em contato comigo, pedindo desculpas pelo comportamento de Jasmine e esclarecendo que eu ainda estava muito convidada para o casamento. Ele me incentivou a não levar as palavras de Jasmine muito a sério e garantiu que eu podia levar Ceci. Estava tão irritada com Jasmine que quase me recusei a ir ao casamento deles, mas sabia que era importante apoiar Lucas e estar presente no casamento de seu irmão. Decidi então deixar meus sentimentos de lado e ir ao casamento, focando em aproveitar a ocasião para o bem da harmonia familiar. Isso nos leva ao incidente que aconteceu durante o casamento de Kylie e Jasmine. Alguns parentes não resistiram e começaram a admirar Ceci, elogiando como ela estava fofa. Jasmine ocasionalmente me lançava olhares de desaprovação quando nossos olhos se encontravam. Estava claro que ela ainda odiava o fato de eu ter levado Ceci ao casamento, mesmo que seu bebê fosse claramente o destaque do evento e eu não estivesse fazendo nenhum esforço para roubar os holofotes. Quando a festa seguiu para a área de recepção, minha sogra, Lucas e eu revezávamos para cuidar de Ceci no nosso quarto de hotel, exatamente como havíamos planejado. Embora minha sogra tenha ficado um pouco alegre com o vinho, Lucas e eu nos abstivemos de beber completamente, para que pudéssemos nos concentrar em cuidar de Ceci. No meio da recepção, notei minha sogra, que deveria estar com Ceci naquele momento, descendo ao salão, procurando freneticamente por mim. Algo na postura dela fez meu coração disparar. Corri até ela para saber o que estava errado e Lucas, percebendo que algo estava estranho, me acompanhou. A voz da minha sogra tremia enquanto sussurrava que Ceci estava desaparecida. Meu coração pareceu cair no chão. Lucas perguntou o que ela queria dizer com desaparecida, já que ele acabará de deixar nossa filha sob seus cuidados no quarto. Foi então que minha sogra confessou que Jasmine havia entrado no quarto logo após Lucas sair. As duas conversaram por um momento, e em certo ponto minha sogra teve que usar o banheiro. Mas quando saiu, tanto Ceci quanto Jasmine haviam sumido. Confusos, Lucas e eu imediatamente procuramos Kylie, perguntando onde estava Jasmine e por que ela faria algo assim. Kylie ficou igualmente surpreso com toda a situação. Em meio às comemorações e à multidão, alertamos a equipe do hotel para procurar tanto Ceci quanto Jasmine. A equipe entrou em ação imediatamente, mas apesar dos esforços, não havia sinal de nenhuma das duas, mesmo após uma hora de busca. Foi então que senti que não tinha outra escolha a não ser chamar a polícia. Kylie tentou me tranquilizar, dizendo que eu não deveria envolver as autoridades e insistindo que Jasmine não faria nada para machucar Ceci, mas meu medo e minha ansiedade eram avassaladores. A ideia de que Ceci estava desaparecida com Jasmine, que já havia mostrado um comportamento preocupante, era insuportável. Quando a polícia chegou, fornecemos declarações e descrevemos a situação, tentando manter a calma. Os convidados do casamento também começaram a notar que algo estava errado, e o ambiente mudou de celebração para preocupação. Então, um funcionário do hotel apareceu, anunciando que haviam encontrado Ceci e Jasmine nos fundos do hotel. Corremos para lá, meu coração batendo de medo. Lá, vimos Jasmine sentada em uma cadeira, segurando Ceci em um braço e fumando com a outra mão. Seu próprio bebê estava em uma cadeirinha ao lado. Não pude conter as lágrimas enquanto corria para pegar Ceci de Jasmine e verificava se ela estava bem. Lucas começou a gritar com Jasmine, exigindo saber por que ela havia levado Ceci sem avisar ninguém. A resposta de Jasmine foi que ela simplesmente queria ajudar minha sogra e que agora fazia parte da família de qualquer maneira. Minha sogra, agora completamente sóbria e aflita, gritou com Jasmine, explicando que ela não tinha o direito de levar nossa filha sem nossa permissão e que ela havia desaparecido deliberadamente enquanto minha sogra estava no banheiro. Jasmine apenas deu um sorriso sarcástico enquanto se virava para me olhar, comentando que se eu estava tão preocupada com minha filha, talvez deveria ter respeitado o pedido dela e não ter levado Ceci ao casamento. Fiquei pasma ao perceber que ela realmente havia sequestrado minha filha deliberadamente. Ela queria que eu ficasse apavorada, procurando desesperadamente por minha filha, apenas para me dar um susto e me ensinar uma lição, esperando que eu cedesse na próxima vez que ela exigisse algo de mim. Kylie tentou nos acalmar, dizendo que talvez tudo isso fosse apenas um grande mal-entendido. Neste ponto, a polícia se voltou para mim, perguntando se eu ainda queria prestar queixa. Olhei para o rosto de Jasmine, e ela não mostrava nenhum pedido de desculpas ou arrependimento por suas ações. Eu queria ensiná-la a nunca mexer comigo ou com minha família novamente,
então decidi seguir em frente e prestar queixa por sequestro. Os olhos de Jasmine se arregalaram de incredulidade enquanto ela protestava, mas a polícia a levou sob custódia ali mesmo. Kyle tentou me convencer a reconsiderar, mas minha sogra disse a ele que o que sua esposa havia feito era imperdoável. Ver Jasmine ser presa e passar o dia de seu casamento na cadeia foi a única forma de justiça que eu poderia aceitar. Atualização 1. Uau, acordei com as minhas notificações do Reddit explodindo. Tenho que dizer que ainda me sinto abalada depois do que Jasmine nos fez. Ontem à noite rolei de um lado para o outro, incapaz de dormir direito, consumida pela preocupação com a segurança da minha filha. Kyle tem nos ligado e implorado para retirarmos as acusações contra Jasmine, insistindo que ela realmente não quis fazer mal algum. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização. Desde que as acusações foram registradas, não houve muito o que eu pudesse fazer para ajudar Jasmine, apesar das súplicas incessantes de Kyle. As evidências contra ela são contundentes. As câmeras de segurança do hotel mostram claramente Jasmine levando Ceci para fora do quarto, e minha sogra deu um depoimento confirmando que Jasmine levou Ceci sem o conhecimento dela. O caso de Jasmine prosseguirá com uma audiência marcada para a próxima semana. Enquanto isso, Lucas e eu tivemos uma discussão acalorada com Kyle recentemente. Ele continuou nos culpando por colocar sua pobre esposa na cadeia e lamentando que isso destruiria a vida dela. Lucas perguntou a Kyle como ele se sentiria se alguém levasse o bebê dele e saísse sem informar ninguém. Kyle não teve resposta para isso. Tanto Lucas quanto eu decidimos cortar relações com ele por enquanto, pois estamos cansados de sua recusa em ver o quão tóxica sua parceira é. O resto da família está igualmente decepcionado com Jasmine e nos apoia totalmente. Atualização 3. Durante a audiência, Jasmine se declarou culpada de todas as acusações. Seu advogado argumentou em sua defesa que este foi um incidente isolado e que ela estava muito emocionada naquele dia, já que era o dia do seu casamento, o que a levou a agir de forma irracional. No final, o juiz a sentenciou a serviços comunitários e aconselhamento obrigatório, já que esta foi sua primeira infração. Depois disso, Jasmine realmente entrou em contato tanto comigo quanto com Lucas para pedir desculpas, mas nós nos recusamos a perdoá-la. O dano já foi feito, ninguém jamais poderá confiar em Jasmine depois do que ela fez com minha filha. Desde o incidente, tanto minha sogra quanto meu sogro também cortaram relações com Kyle e se recusam a atender suas ligações. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.